foi aquela coisa. Então, passaram-se anos, e anos, e anos. Até que um dia eu fui trabalhar com uma advogada, e aí ela começou a colocar na minha cabeça: Neguinha, tu tem que entrar na faculdade, tu tem que se formar, tu tem que ser advogada. E foi, até que eu me inscrevi na faculdade de Direito. Mas, novamente, eu comecei a olhar com os olhos naturais. Comecei a olhar para aquela promessa com olhos naturais, por conta da dificuldade, porque tinha que trabalhar. Aí, de lá, saía correndo para a faculdade. Aí, já estava cansada. Aí, também queria ter vida social. Na época, eu não era da igreja, então, eu tinha os amigos do bar. Em vez de ir para a aula, eu ia para o bar. E aí, comecei a perder o foco. Parei de olhar para a promessa. Comecei a olhar com os olhos naturais novamente. Parei de acreditar que Deus iria fazer. O problema não era a promessa. A promessa tinha sido feita. O problema era a forma como eu olhava para ela. A maneira que eu via. O Senhor pergunta: o que você vê, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma amendoeira. Mas eu não vi a amendoeira. Muitas vezes nós damos desculpas para não praticar uma espera ativa. Você recebeu a palavra e você quer esperar sentado. Você quer esperar num lugar mais confortável que tiver. Não, Deus te prometeu uma empresa. Aí você fica imaginando: não, alguém vai morrer e vai deixar uma empresa de herança para mim. É a melhor coisa que tem. Se alguém quiser me botar no testamento aí, estou aqui. Mas é uma espera assim, sabe, confortável. Só que quem espera confortavelmente não alcança nada. Nada. O crente, eu tive essa revelação enquanto eu estava orando, eu achei muito engraçado. E eu trouxe para vocês. O crente, ele é igual a um peão. Só que eu pensei: peão... Uma imagem aí dos meninos. Para a geração Z, o peão é esse aqui, ó. Aí os millennials não sabem, mas para a geração Z é o Beyblade, né? O que acontece com esses dois? Quando estão rodando em movimento, eles estão para lá, para cá e tal, um derruba o outro, é aquela coisa. Mas quando para, acontece o quê? Cai. O crente é desse jeito. A gente tem que estar em movimento, a espera tem que ser ativa, tem que ser trabalhando, tem que ser fazendo, tem que ser investindo. Se você espera parado, sentado, você cai. E aí a promessa não se cumpre. E aí talvez, não sei, talvez você queira culpar Deus porque a promessa não se cumpriu. Talvez. Eu sabia que não estava se cumprindo na minha vida por culpa minha mesma. Eu nunca culpei Deus por nada que fosse responsabilidade minha. Ele me prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir. Mas eu tinha uma responsabilidade. Eu via coisas negativas. Quando eu entrei na faculdade, tudo e tal, e aconteceu que veio todos os problemas, e o meu envolvimento no mundo e tudo, eu comecei a achar: eu não quero mais. Não é pra mim, eu não gosto, sabe? Eu não quero mais. E eu comecei a colocar isso dentro do meu coração. Não quero mais. Não dá pra mim, não. Eu não me vejo trabalhando nessa área. O meu tempo já passou. Eu não tenho mais paciência para sala de aula. Não dá mais. E o curso de Direito não tem online. Por mais que eu quisesse que tivesse. Não tem. Mas o problema não era a promessa. Era a minha visão limitada. Eram os meus olhos naturais que me impediam de enxergar o sobrenatural de Deus na minha vida. Que Deus poderia fazer, que aquilo não era real. Aquilo que eu estava dizendo para mim não era real. E algumas vezes você pode estar aí com essa promessa que você lembrou hoje. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te lembrar outras que você nem lembrava. Você vai começar a lembrar agora.
E você pode olhar para essa promessa e achar, não dá mais, sabe? Já passou. Não consigo, não dá. Mas eu quero falar com você sobre o ramo da amendoeira. O ramo da amendoeira é um sinal de que Deus está agindo. Sabe, eu fiquei muito curiosa quando eu li a palavra e eu disse, e Jeremias diz assim, eu vi o ramo de amendoeira. Aí Deus diz, viu bem, este é o sinal de que eu estou agindo. Eu disse, ele viu uma amendoeira e como é que isso é um sinal de que Deus está agindo? O que tem a ver a amendoeira? Como assim, Senhor? E aí eu fui pesquisar, né, claro. E aí eu descobri que no hebraico, amendoeira é uma palavra shaked. E essa palavra, ela é derivada de outra palavra, que é shoked, que significa vigiar, estar atento, estar pronto. A amendoeira era a primeira árvore a florescer no final do inverno. Ela anunciava a chegada da primavera, mesmo quando tudo ainda parecia frio, escuro e sem vida. O inverno representa um tempo de espera, escassez, incerteza, tempos difíceis, caminhos lamacentos e dias curtos e sem sol. E quantos invernos nós já passamos, não é mesmo? Quantas vezes nós estivemos nessa situação e Jeremias está ali, recebendo uma promessa. Se você ler antes, Jeremias ainda é muito jovem nessa época, e o Senhor faz várias promessas a Jeremias, e o Senhor diz, Senhor, eu sou muito jovem, e o Senhor diz para ele, não diga eu sou jovem demais, porque Ele vai cumprir, o Senhor vai cumprir. E aí o Senhor está fazendo grandes promessas a Jeremias e tal, e aí o Senhor pergunta, o que você vê, Jeremias? E ele disse, eu vejo a amendoeira. Sabe, a amendoeira é o sinal que Deus está vigiando, Ele está atento, Ele está vigilante, Ele não está olhando para o seu problema e fingindo que não está enxergando, não. Ele está vendo, mas Ele espera de você que você olhe com os olhos espirituais. Jeremias, naquele momento, estava com os olhos espirituais abertos. Se ele não tivesse com os olhos espirituais abertos, ele não teria visto a amendoeira. A amendoeira, ela surgia como um sinal. Porque naquele tempo, o inverno em si, ele é muito pesado, né? Recentemente a gente foi para São Paulo e a gente sofreu bastante lá. Eu sofri muito com frio, muito. Tipo, o vento desse ar-condicionado em mim aqui, já estou me tremendo. Eu sofro muito com frio. E a gente pegou frio de menos 2 graus. Então, estava muito frio. Doía os meus ossos. Eu dizia, amor, está doendo os meus ossos, meus pés, as minhas mãos, está tudo doendo. Imagina naquele tempo onde não tinha esses casacos tecnológicos que a gente compra na Shopee, né? Não tinha isso. E também não tinha o Google para ver como é que ia ser o tempo, quando é que ia melhorar, quando é que o inverno ia acabar. Não tinha. Né? Quando eu vou correr com a Laura, com a pastora, a gente olha se vai chover no outro dia, meteorologia e tudo mais. Mas naquela época não tinha isso. Então, quando estava tudo muito... aqueles galhos secos, né? Tem a foto da amendoeira aí, só... Estava assim os galhos secos e tudo. Daquele tempo nublado, escuro, dias cinzas. Os dias eram mais curtos, então passava mais tempo escuro. As pessoas não podiam viajar, porque a estrada ficava lamacenta. O inverno é difícil. Só que quando a pessoa vinha passando em algum lugar, e aí ela via que a amendoeira estava brotando, era um sinal. Ei, o inverno está acabando. A primavera está chegando. Ei, vai acabar esse tempo de escassez, esses dias escuros, esse tempo ruim vai acabar. Ei, aquele problema que você está lá com aquela pessoa, vai acabar. Aquele problema financeiro que nunca resolve, vai acabar. Você está crendo nisso? Você está aqui? Você está crendo no que Deus está falando para você? Existe um sinal de Deus. A amendoeira é um sinal. A primavera está vindo. O tempo de recomeçar está chegando.
Aquela época, Jesus, aquela época aqueles homens esperavam pelo sinal e a amendoeira era o sinal. E hoje o Senhor tem vários sinais para te dar. É só você abrir os seus olhos e ver. Abra os seus olhos. A nossa pastora nos ensina a olhar com olhos espirituais o tempo inteiro. As mulheres dessa igreja estão tudo doido. Uma folha de uma árvore cai e é eu te amo. É loucura. Aprenda a ver os sinais. Aprenda. O Senhor fala a todo momento. Com tudo. Tudo fala. Tudo fala. Aprenda a ver os sinais. Assim como a amendoeira vigia os tempos e floresce, Deus está atento, vigilante, pronto para cumprir a sua palavra. Ei, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus não se atrasa, Ele não esquece, e a promessa, ela sim está de pé. Como eu posso ver as promessas se realizando na minha vida? Como eu já falei, com uma espera ativa. Em Mateus 8, do 5 ao 9, diz assim: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que diga uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. E digo: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia, glória a Deus. Se você tiver a fé desse centurião e crer que com apenas uma palavra, uma ordem do Senhor, as coisas vão acontecer, você vai viver a promessa. Se você crê tão fortemente quanto esse homem, você vai viver as promessas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz as coisas do modo dEle. E se a gente começa a olhar com olhos naturais, a gente não vive o sobrenatural. A gente acaba deixando passar coisas que poderiam ser gigantes, mas por conta do seu olhar natural se tornam nada. Se torna apenas uma folha caindo no chão. Deixa de ser eu te amo. Se você fica olhando com olhos naturais, as coisas não acontecem. Em março desse ano, eu decidi agir e ter uma espera ativa. Eu falei, o Senhor renovou a promessa que Ele fez para mim, usando a pastora, a vida da pastora, já compartilhei aqui com vocês. Quando ela me deu esse anel, que vai ser o meu anel de formatura. E colocou de novo no meu coração essa promessa. O Senhor voltou a falar comigo sobre essa promessa e eu fiquei naquela. Ela falou comigo em janeiro, eu fiquei em janeiro, fevereiro, e ela, e aí? Eu, não tá dando certo não. E aí? Não tá dando certo não. Até que um dia eu decidi, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou fazer uma loucura. Eu vou me inscrever na faculdade, não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou me inscrever. O Senhor vai me dar um emprego, um estágio, alguma coisa, alguma renda com que eu possa pagar a faculdade. Então eu vou fazer isso. E aí eu me inscrevi. E aí passou o mês de março, aí chegou o boleto e eu não tinha dinheiro para pagar. E não tinha o estágio, não tinha nada. E não podia arrumar um emprego porque em julho eu ia viajar para São Paulo e ia passar uma semana fora. Qual a empresa que contrata uma pessoa e logo de início de cara dá 7 dias de férias? Isso é difícil, né? E aí, mas eu fiquei botando currículo e tudo, fiz algumas entrevistas e sempre na entrevista eu já falava da viagem. Eu disse, não, vou falar logo na entrevista, que é para depois que eu entrar a pessoa não ficar chateada comigo. E aí eu já falava e aí ninguém aceitava. E foi, passou março, abril, maio, junho, chegou julho e nada.
E eu, Senhor, e agora? E aí tinha que fazer a matrícula em julho, né? E para fazer a matrícula, eu precisava pagar o que estava atrasado e pagar o mês da matrícula. E eu, Senhor, eu estou caminhando na Tua palavra. Eu caminho na Tua palavra. Então, eu liguei, né, para a faculdade e tudo, e disse que queria negociar e tudo mais. Eles me fizeram uma proposta, tudo tá certo, vou pagar. Sem saber como, mas eu disse que ia pagar. E aí, na mesma semana que eu fiz isso, eu recebi uma proposta de estágio. E aí, passei nessa proposta, estou estagiando, estou recebendo um valor que dá para pagar a faculdade, e dá para pagar as parcelas do acordo que eu fiz, para poder quitar o que estava atrasado, e estou mais um semestre indo agora para o 6º semestre de Direito. Eu pratiquei uma fé ativa. Eu não esperei as coisas acontecerem. Cai do céu, Senhor. A faculdade me liga e diz que vai me dar uma bolsa de 100%. Eu nem atendo telefone. Se eles me ligarem, eu vou ficar no vácuo. A gente morre de atender e não é ninguém. Não atendo mais. A fé é um movimento na direção da promessa. Quando você exerce sua fé, você caminha em direção à promessa. Quando você exerce a fé, você vai caminhando, correndo, se arrastando, do jeito que dá. Mas quando você exerce a fé, você vai em direção à promessa. Deus continua te perguntando hoje: ei, o que você está vendo? Jaqueline, o que é que você está vendo, minha amiga? Eu já vejo grandes coisas, muitas músicas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você está vendo? Deus está te perguntando, Ele continua perguntando até hoje para cada um de nós. Você vai continuar olhando com os olhos naturais ou vai decidir enxergar o ramo de amendoeira? Você que escolhe, você é quem decide. O sinal de Deus é que Ele está vigiando para cumprir a sua promessa. Você está pronto para o fim do inverno? Quantos estão prontos para o fim do inverno? Eu estou. Eu vou ser uma grande advogada nessa nação. Eu vou fazer a diferença em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu cancelo todas as palavras que um dia eu disse que não quero mais, que não me vejo nessa área. Eu cancelo hoje diante da igreja e vocês serão testemunhas. Em o nome de Jesus. Recebo também. A promessa está de pé, mesmo quando tudo ao redor parece invernal, frio, escasso. Floresça em fé, creia, assim como aquele centurião creu, que bastava uma palavra, creia. Não espere por outra e mais outra. Sabe o que acontece com a gente? É porque às vezes a gente está no movimento, e aí tem aquela oração, e alguém vai até você e lhe dá uma palavra e tal, e você se anima, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e aí você senta e espera. Espera as coisas acontecerem. E aí depois você vai para outro lugar, outra conferência, outro local. E aí você vai de novo e fica: Senhor, pede para alguém falar comigo. Ai, Senhor, usa alguém para falar comigo. E aí vem outra pessoa e fala com você outras coisas e tal e tal. E você continua sentado esperando. E aí você continua esperando e ouvindo mais uma palavra e esperando de novo. E nada se cumpre. Nada. Tudo que foi falado até hoje, não vejo nada acontecer. Mas o que você está fazendo? Qual está sendo o teu posicionamento? Porque não adianta o teu pai te dar um carro se tu não tem nem carteira. Não adianta. O Senhor, Ele pode fazer muitas coisas por você, mas Ele precisa da tua fé ativa. Ele precisa que você se movimente, faça alguma coisa, como diz o nosso Pai, faz alguma coisa. Se você ficar só parado, esperando acontecer, eu sinto muito te dizer. Rejeite as desculpas, decida agir, alinhe a sua visão com a visão de Deus e creia, a primavera está próxima. A promessa está de pé e é tempo de florescer. O tempo de florescer, ele chegou.
Eu sinto que algumas pessoas não estão recebendo, porque eu estou declarando várias vezes que o inverno chegou ao fim e eu não escuto um glória. Mas eu tenho uma fé do centurião, por mim e por você. Eu tenho. Eu creio que Ele pode fazer grandes coisas, porque o que Ele fez na minha vida, gente, não foi pouca coisa. Todas as vezes que eu sento com alguém e falo um pouco da minha vida, eu digo, eu não mereço a vida que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço o marido que eu tenho, porque de tudo que eu fiz, se o Senhor fosse recompensar de acordo com o que eu plantei, eu estava ferrada. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu tenho fé que as promessas vão se cumprir. E se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Eu queria convidar o louvor para subir aqui. Creia, tão somente creia. Se você ficar sentado esperando as coisas acontecerem, sabe o que vai acontecer? Nada. Aí você vai ficar frustrado, sabe por quê? Porque você vai ver o irmãozinho que chegou agora na igreja, um dia desse, e já está acontecendo um monte de coisa na vida do irmão e na sua que está aqui faz tempo não acontece nada. Porque o irmão chegou cheio de fé. O irmão chegou crendo, o irmão chegou acreditando, mas você, talvez nem tanto. Se acostumou com o domingo, se acostumou com a poltrona, se acostumou com o ar-condicionado, com os amigos, com as pessoas, se acostumou. E aí a fé se tornou um acessório, sabe para quando? Para quando você recebe um diagnóstico que não tem jeito. Porque até quando é uma dor de cabeça, a gente toma um Dorflex. Mas se for um câncer, não, vamos orar. Vamos orar, vamos ter fé agora. Porque agora, só Deus. Só Deus. Só Jesus na causa daquele meu parente que está lá. Só Jesus. Quando é algo que você não pode, que você não consegue, aí sim. Aí, Deus. Mas eu quero te dizer que a promessa está de pé. Deus está pronto, de pé, para cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Ele está pronto. Você está pronto também? Se você está pronto, fica de pé também. Quero que você fique de pé agora, mas com uma posição assim de fé. Se você crê, se você que está aqui hoje, você crê que você tem uma promessa, essa promessa está queimando aí no teu coração, você está lembrando dela a palavra inteira, você lembrou dela. Ela está queimando e você tem fé que ela vai acontecer. Eu quero te convidar para vir bem aqui para frente, que eu quero orar por você. Você tem fé que essa palavra ela vai acontecer? Você tem fé que essa promessa vai acontecer? Vem aqui que eu vou orar por você. Porque eu creio num Deus que realiza sonhos. Eu creio num Deus que cumpre as suas promessas. Eu creio num Deus que é fiel, que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu creio em nome de Jesus.
Senhor é fiel, é justo, é um Pai amoroso, bondoso. O Senhor demora, atrasa-se em irar-se com teu povo, mas tem um coração cheio de bondade, cheio de amor, cheio de perdão. Paizinho, eu te peço perdão, Senhor, pelo tempo que jogamos fora, Pai. Pelo tempo que nós devíamos, Senhor, estar vivendo aquilo que o Senhor prometeu, mas por conta dos nossos erros, por conta das nossas falhas, por conta da procrastinação, nós deixamos de realizar, Pai, tantas coisas. Cursos que eram para ter sido feitos, não foram. Você nunca nem procurou saber quando era. Senhor, me arrependo por isso, Pai. Eu me arrependo, Senhor, pelo teu povo, Senhor. E juntos nós nos arrependemos diante de ti, Pai. Porque existem pessoas lá fora que já eram para ter sido alcançadas, mas por conta do nosso atraso, essas pessoas ainda não foram alcançadas. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa pela falta de diligência, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós negligenciamos a tua obra, nós negligenciamos o teu plano na nossa vida, Pai. E assim nós deixamos de alcançar tantas pessoas, Senhor, que já deviam estar aqui. Nos perdoa, papai, nos perdoa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cumpre em nós, Pai, as tuas promessas. Cumpre em nós, Pai, aquilo que o Senhor prometeu. Coisas recentes, coisas do passado. Cumpre em nós, Pai. Nós nos arrependemos, nós te pedimos, Senhor, nos dá mais uma chance, Pai. Oh, glória andar a lavaceta, Mai andar a lavassou, glória anda, Mai andar a lavacita, Mai andar a lavassou, glória anda, Mai, recita, Mai andar a lavacita, Mai, glória anda a lavacita, Mai, glória anda a lavacita, Mai. Eu sou Deus, fiel e justo para cumprir o que prometi. Eu sou fiel e justo para cumprir o que prometi. O que eu prometi irá se cumprir. Glória a Mai, andar a lavacita, a Mai, e glória a lavacita, a Mai. Aleluia. Eu declaro, igreja, que vocês vão viver. Nós vamos viver juntos. Nós vamos passar por essa caminhada juntos. E eu vou me formar e vocês vão estar juntos celebrando comigo. E vocês vão abrir empresas e vão viver os sonhos, os projetos, os planos. E vocês vão começar a viver e nós vamos viver tudo isso juntos. Juntos como família, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diz amém aí. Aleluia. E agora, eu quero te lembrar que tem mais uma promessa que o Senhor fez. Para isso, eu queria que você procurasse alguém próximo de você, desse as mãos para essa pessoa. Segura nas mãos dela aí, porque tem mais uma promessa que o Senhor fez para todos nós. O Senhor fez uma promessa para nós de vida eterna. E essa promessa vai depender de uma decisão sua.
Depende de uma fé ativa sua. Então, segura na mão dessa pessoa e diz assim: meu irmão, minha irmã, tem mais uma promessa. O Senhor prometeu vida eterna, uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento. E Ele quer te oferecer essa vida. Mas para isso, Ele precisa do seu sim. Então, se você quer viver essa vida, vamos lá na frente comigo. Eu vou com você. Vem, traz essa pessoa agora. Aplauda Jesus aí no seu lugar. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. Meus irmãos, que palavra. Que pregadora maravilhosa, linda, não é não? Amém, casada. Gente, vamos lá. Pessoal, 4 avisos muito importantes, tá? Nós estamos com 4 inscrições abertas. Fiquei nervoso. 4 inscrições abertas. Quais são elas? Jeová Jireh, aleluia. Pulse Run, para reforçar, gente, para toda igreja organizada pelos jovens, tá? Acampamento de Jovens Pulse e Circuito Vida. Gente, vamos lá. Circuito Vida. Nós temos... Vai dar certo, gente. Bem-vindo ao Lar, Imersão Total, Pentateuco e Família Cristã. Tá? Então, gente, quando acabar aqui, vai lá, pega mais informação para poder se inscrever, não fica de fora, tá? Temos também o Amorada Coffee. Pratinho especial. Por que é especial? Porque você compra e recebe 100 vezes mais. Aí é batata, viu? Então comprou, recebeu. E tem uma torta de frango maravilhosa. E o último aviso, gente. Cadê as mulheres da igreja? As mulheres. Sábado que vem, às 19 horas, culto elas. Pessoal, aqui tá falando que vai ter muitas novidades. Então, não perde. Amém? Fica de pé. Meu irmão, a palavra de hoje ela foi muito forte, com certeza. Mas não deixe ela entrar no seu coração e ela ser sufocada e não germinar e não gerar frutos. Coloca isso no teu coração hoje. Recebe a palavra, gente, e coloca em prática. Porque as promessas elas foram jogadas, foram derramadas na sua vida. Pegue elas nas suas mãos e faça acontecer. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Pai amado, por esse culto, por essa palavra tão poderosa. Eu quero te pedir, Senhor, que possa abençoar cada um que está aqui. Que eles possam sim, Senhor, caminhar com a fé do centurião. Que eles só em ouvir uma ordem de Cristo, eles vão acreditar na promessa e vão viver de acordo com a promessa. Faz assim, Senhor, em cada coração hoje, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a doce presença do Espírito Santo seja hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
pelo que vemos.